Olá, eu sou Geraldo Aguiar. Hoje nós vamos fazer uma videopalestra sobre o Prodetur Nacional e financiamentos de projetos turísticos no Brasil. Acho que esse tema é muito importante para todo telespectador e para o público em geral. O que é o Prodetur? O Prodetur foi um projeto que surgiu nos tempos áureos da Sudene, quando esta entidade de desenvolvimento tentou voltar-se para o turismo de forma a criar uma infraestrutura capaz de dar sustentabilidade ao desenvolvimento turístico no Nordeste do Brasil. Essa iniciativa da Sudene foi corroborada pelo Banco do Nordeste, naquela oportunidade já detentor do Fundo Constitucional. Esse fundo é de uma importância fabulosa e possui também os recursos mais baratos para o desenvolvimento de qualquer atividade produtiva e de serviço, no caso do turismo, no Nordeste do Brasil. E resultado, o Prodetur 1, que foi o primeiro, que foi assinado com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, pela Sudene e pelo o Banco do Nordeste, visou criar aquela infraestrutura que demandasse realmente dos empresários investimentos localizados que desenvolvessem o turismo. E isso aconteceu no Costa do Sol, na Costa Dourada, na Costa dos Arrecifes, que eram os nomes que a Sudene e o Banco do Nordeste aplicavam a esses investimentos que eram feitos em infraestrutura com vista a buscar investimentos também do setor privado. Então, o sucesso foi relativamente grande do Prodetur 1, razão pela qual se criou com o Prodetur 2. Com o fim do Prodetur 1, se criou o Prodetur 2, também aí regionalizado. E claro que o Prodetur 2 levou consigo toda uma experiência, tanto da Sudene quanto do Banco do Nordeste, em empreendimentos que realmente desenvolvesse o setor turístico no Nordeste. E aí foram construídos grandes resorts no Nordeste do Brasil, principalmente a Costa de Sauípe, no estado da Bahia, e do sul da Bahia também grandes projetos. Aqui em Pernambuco também surgiram grandes projetos de resort, no Rio Grande do Norte, finalmente em todo o Nordeste do Brasil. Ora, isso causou realmente um interesse nacional pelo projeto. E com a criação do Ministério do Turismo, e consequentemente, praticamente a desativação da Sudene, então esses projetos que eram regionais, ou seja, muito particularmente do Nordeste do Brasil, passaram a ser, de repente, todos nacionais, financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento. E diga-se de passagem, ainda hoje se tem muitos recursos para o Prodetur Nacional, podendo agora participar dele todas as regiões do Brasil, desde o sul do país, que tem a macro-região menor do país, conformada pelo Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, também se estendeu ao sudeste do Brasil, ao centro-oeste, ao norte e continuou o Nordeste dentro também do Prodetur. Ora, esses financiamentos do Prodetur são altamente seletivos. No caso aí,
para estratégias ou produtos estratégicos do turismo e serviços básicos para a gestão ambiental. Ele dá uma ênfase muito grande à sustentabilidade do desenvolvimento turístico, antes no Nordeste e agora em todo o Brasil. Foi criado também, depois que o Prodetur se transforma de um projeto, ou seja, um programa regional em um programa nacional, todo um regulamento para ele e, consequentemente, os termos de referência, e a ele tem acesso realmente grandes empresas, o setor público, de um modo geral, principalmente as prefeituras, podem realmente dispor. E hoje o apoio não é somente, no caso do Nordeste, continua o Banco do Nordeste. Acredito que no caso da Amazônia também o BASA, no Centro-Oeste o Banco do Brasil, que são os 3 bancos que são detentores dos recursos do Fundo Constitucional. Esse fundo é de uma importância vital para o desenvolvimento dessas 3 regiões. É um fundo em que reza na Constituição brasileira de que 3% de todos os recursos arrecadados de impostos federados, ou seja, do governo federal, são voltados para essas 3 regiões, cabendo ao norte 0,6% dos 3%, ao centro-oeste também 0,6% e ao nordeste 1,8%. Só que esse 1,8% do nordeste, 0,9% se destina ao semiárido e 0,9% a todo o nordeste, incluindo o semiárido, novamente. Então vocês veem de que o Nordeste continua sendo uma região, sob esse aspecto dos fundos constitucionais, bem protegida. E isso é realmente uma condição que possui essas 3 regiões de recursos relativamente baratos para o desenvolvimento do setor produtivo dessas regiões e, no caso particular, do turismo, que é um setor de serviço, mas que está contemplado nas leis que regulamentam o Fundo Constitucional. Ora, para o resto do Brasil, confesso ainda que desconheço determinados mecanismos semelhantes, por exemplo, aos fundos constitucionais. Mas se sabe de que os planos que são exigidos pelo Prodetur Nacional, e que em tese são todos administrados pelo Ministério do Turismo, envolve, inclusive agora não só os bancos regionais, mas principalmente o BNDES, regulamentos, não só regulamentos, mas também termos de referências muito importantes para o desenvolvimento do turismo a nível nacional. Bem, dito isso, isso é um quadro muito simplório do que vem a ser o Prodetur. Vamos agora tratar do financiamento a granel, ou seja, do financiamento que se pode ter para os projetos turísticos da pequena, média empresa, ou seja, dos empreendedores e da empresa privada brasileira em casos locais. Esses projetos, quer dizer, o Ministério do Turismo teve realmente o cuidado de fazer grandes parcerias. No caso, eu me lembro de 7 grandes parcerias do Ministério do Turismo, principalmente com o CODEFAT, quer dizer, com o Ministério do Trabalho e Emprego, junto com o Banco do Brasil, e que realmente fornece para os estados brasileiros, no caso, os empresários e empreendedores dos estados federados do Brasil, crédito
relativamente baratos. Também, e no caso do Prodefar, tem não só a parte do setor produtivo, uma parceria relativa ao setor produtivo, como também uma parceria ao capital de giro desses projetos. Também foi feita parceria entre o Ministério de Desenvolvimento Agrícola, ou de Desenvolvimento Agrário, o MDA, que administra talvez os recursos mais baratos do Brasil, que são os recursos para a agricultura familiar, que houve então parcerias do Ministério de Turismo para talvez até financiar a nível nacional e a nível regional os projetos, quiçá, de parque turístico, se é que alguns empresários compram essa ideia que aqui tentamos desenvolver no Condestur. Ora, esses financiamentos são de suma importância, que permite realmente ao empreendedor, aos empresários nacionais, disporem de créditos baratos para desenvolver essas atividades turísticas em nível local, em nível estadual, em nível macro-regional e em nível nacional. Então, não é por falta de recursos que se deixa de desenvolver o turismo no país. Existem recursos públicos relativamente baratos para que o turismo possa ser desenvolvido de forma sustentável em todos os espaços nacionais. E aí você tem uma importância vital nesses recursos, nesses convênios do Ministério do Turismo, ou nessas parcerias do Ministério do Turismo com os bancos nacionais, principalmente os bancos estatais, para se ter realmente espaços, ou melhor, eu diria parques turísticos de suma importância para a ocupação da mão de obra nacional. Eu estou falando de ocupação, mas também podemos falar de emprego. Muito embora já tive a oportunidade de, em uma outra palestra, mostrar a diferença de ocupação e de emprego, porque na realidade, numa região pauperizada como o Nordeste do Brasil, o problema de emprego é menos grave do que o problema de ocupação. Na realidade, grande parte da nossa pobreza, da nossa indigência no Nordeste, está na falta de ocupação para a sua população. O emprego é relativamente, eu diria, importante, menos importante do que a ocupação dessa população. Porque quando você fala de emprego, você está falando na suposição de aquele elemento que procura o emprego tem uma determinada atividade ou uma especialização, sabe fazer alguma coisa na acepção econômica da palavra. Outra coisa é a desocupação ou o ocupado. Já o ocupado não, este labuta numa indigência ou numa pobreza crônica em que realmente as oportunidades para sustentar a família são muito escassas, razão pela qual ele aí faz uma reprodução da pobreza e mantém esse status quo que nós conhecemos muito bem aqui no Nordeste e também em outras regiões do país, porque o Nordeste não é o único bolsão de pobreza. A pobreza ela se estende também ao sul, maravilha, como também ao sudeste do Brasil, principalmente o estado de São Paulo, que é um estado que, segundo os próprios paulistas, é a locomotiva do Brasil. Eu digo isso até ironizando, porque eu não vejo São Paulo como uma locomotiva.
Eu vejo realmente São Paulo como um estado muito importante na federação e que deveria realmente ter, talvez, uma preocupação maior com os demais estados do Nordeste, porque é ele também que detém os maiores recursos da federação. E qualquer problema em São Paulo é imediatamente socorrido pela federação, coisa que não acontece, por exemplo, num estado como o Maranhão, que é o estado mais pobre do Brasil e que tem uma população de indigentes muito grande, no que pese ser um estado muito rico em termos geoeconômicos. É um estado muito bem dotado de recursos hídricos e recursos de solo, não é só hídricos. Então, observe de que a questão do desenvolvimento do turismo no Nordeste e no Brasil não se limita à falta única e exclusivamente de recursos. Claro que há falta de recursos, principalmente, mas falta também iniciativas de empresários, de empreendedores e talvez do sistema burocrático, tremendamente burocrático do Estado brasileiro. Talvez se o Estado brasileiro, eu estou falando do Estado, não estou falando única e exclusivamente do governo, porque quando eu falo de Estado, eu estou falando dos três poderes. Estou falando do poder legislativo, do poder judiciário e do poder executivo, porque o governo é o poder executivo e que, lamentavelmente, recebe a culpa, como se diz na gíria, papagaio come milho e sobra para o periquito, quer dizer, o periquito leva a fama. É um caso aí bastante concreto, quer dizer, os problemas que se dão no judiciário brasileiro e que se dão no parlamento, ou seja, na Câmara Alta e na Câmara Baixa do Brasil, também refletem na sociedade, pela mídia, como se fosse do governo, quando na realidade são específicos de poderes específicos, que constituem o Estado brasileiro. Então, por favor, não confundir governo brasileiro com Estado brasileiro. Essa diferença é fundamental para que o cidadão comum possa realmente ter uma visão crítica do desenvolvimento sustentável neste país. E particularmente num ramo tão importante, ou num setor tão importante como é o turismo. Ora, nós vamos ver de que há mecanismos importantíssimos em que não só o Estado, e principalmente o governo brasileiro, pode investir, que é a criação dos parques turísticos. Imagine o telespectador, eu já falei aqui em outra oportunidade, de que, por exemplo, só o Departamento Nacional de Obras contra as Secas, que não deveria ser contra as secas, mas de convivência com as secas, construiu no semiárido brasileiro nada mais, nada menos de 300 grandes açudes, que são perenes. E que hoje, com a transposição das águas do Rio São Francisco, deram um alento fabuloso a mais de 12 milhões de nordestinos, em que realmente não há mais como reclamar ou se fazer essa indústria da seca no Nordeste. E diga-se de passagem, o Nordeste está passando por uma seca que já dura 6 anos. Só agora começou a chover realmente em toda a região. Depois de 6 anos. E ninguém está assistindo saques, ninguém está assistindo problemas muito sérios de desenvolvimento humano no Nordeste. E por quê? Porque, na realidade, surgiu, nesses últimos governos, uma economia, que eu diria uma economia não produtiva no Nordeste.
que foi uma situação concreta de distribuição de renda, com o Bolsa Família, com o INSS, com a construção de uma quantidade fabulosa de escolas técnicas, de universidades. Hoje você não encontra nessa região pauperizada do Nordeste uma cidade de porte médio que não tenha uma faculdade. Bem, se vão formar pessoas de nível superior, para que eu não sei, mas o que o futuro vai mostrar, mas isso é de uma importância fabulosa, porque a educação continuou a ser tão medíocre como era no passado. Quer dizer, o que se fez em termos de educação foi muito pouco, mas o que se fez em termos de patrimônio tangível, em termos de escolas, de faculdades, de universidades, foi gigantesco, não só no Nordeste do Brasil, como em todo o Brasil. Ora, isso promoveu uma realmente distribuição de renda nessa região que foi fabulosa. E essa distribuição de renda fez com que se tornasse o semiárido brasileiro altamente resistente à seca. Então, todos aqueles programas em que nós lutamos muito na Sudene de convivência com a seca, foi comprovado hoje na prática por esta economia, entre aspas, não produtiva, que foi a distribuição de renda nessa região pauperizada. E é isso que é importante que todas as demais regiões tenham consciência e tenham, que façam análise desse fato. Então é preciso que a região sul, a região sudeste do Brasil, que são as mais ricas, deem uma atenção a essa distribuição de renda no norte e nordeste do Brasil e também do centro-oeste. Só que no nordeste, talvez o problema agrário, que é realmente muito grave pela concentração monopolística da propriedade privada da terra, tenha gerado o seu inverso também com os minifúndios. Você encontra estados, municípios no Nordeste brasileiro praticamente inviáveis. Não pelo latifúndio, mas pelo minifúndio. Você pega um município pernambucano, por exemplo, de Cumaru, de Ipacira e muitos outros nos estados nordestinos, que a propriedade da terra está tão atomizada que é preciso se ter um programa inverso. Um programa de aglutinação de terras e não de distribuição de terras. Então é preciso que se medite sobre essas variáveis que realmente criam processos que mantêm esse status quo de subdesenvolvimento dessas regiões e de espaços letárgicos no Brasil. Então eu diria de que o Prodetur, juntamente com essas parcerias do Ministério do Turismo, com o Banco do Nordeste, com a Caixa Econômica, com o Banco do Brasil, com o BASA, com os bancos, por exemplo, eu diria públicos do Sul e Sudeste do Brasil, tenham êxito, porque realmente o turismo pode e deve ser um dos elementos, ou seja, mecanismo mais importante para a ocupação e para o emprego da mão de obra neste país. E, consequentemente, é um setor que tem uma responsabilidade muito grande, se desenvolvido de forma sustentável por uma vida digna para o brasileiro. Esteja ele no Nordeste, no estado do Maranhão, que é o estado mais pobre do Brasil, ou no estado de São Paulo, que é o estado mais rico. Não quero falar aqui do Rio de Janeiro, porque é um estado falido pelo banditismo e que é preciso realmente ter alguma solução. No que pese ser, do ponto de vista turístico, talvez o estado mais importante do Brasil. Mas é um estado que está realmente falido. E não sou eu que digo, é a mídia toda. São funcionários do estado do Rio de Janeiro, que não é certo. Era o que eu tinha para falar sobre o Rio de Janeiro,
que pese ser talvez até um carioca frustrado, porque eu vivi 4 anos no Rio de Janeiro e adoro aquele estado. E lamento profundamente os fatos que ocorrem lá e que realmente envergonha toda a nação brasileira. Era isso que eu tinha a dizer para o telespectador e ficaria muito feliz se recebesse críticas, comentários e indicações do que eu estou errado ou que estou equivocado nesta minha fala. Para tanto, podem dispor do meu e-mail, que é gmaguiar@yahoo.com.br. Mandem seus comentários mostrando meus equívocos e erros e eu darei alguma resposta. Muito obrigado.